Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Falaremos sobre o tema, a ilusão do jargão. Deus te dará dupla honra. Isaías 61:7, a parte A do versículo diz: em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis o dobro. Meus amados, é muito comum ouvirmos pregadores dos púlpitos dizerem: Deus dará a você dupla honra. Basta você participar da nossa campanha, a campanha dos honrados. O sentido de dupla honra, segundo esses pregadores, é que Deus tem reservado para você porção dupla de prosperidade material e honrarias. Basta você tomar posse através da campanha dos honrados. Esses pregadores usam exatamente Isaías 61:7 para justificarem o recebimento de dupla honra. Meus amados irmãos e irmãs, reduzir a expressão do profeta Isaías dupla honra em satisfação dos desejos, dos caprichos humanos é falsear o versículo. Nesse versículo, o profeta Isaías faz referência às duras e amargas experiências dos judeus exilados na Babilônia. No cativeiro babilônico, naquela época, o povo judeu foi extremamente afrontado, humilhado, envergonhado. Então Deus, na época, levanta os seus profetas, anunciou ao povo judeu que a afronta, a humilhação e a vergonha não seriam para sempre, mas teriam um fim. Ou seja, Deus anunciou naquela época ao povo judeu uma mensagem confortadora. O cativeiro babilônico teria um fim e Deus viria sobre o povo, sobre os judeus. E eles, os judeus, em lugar de vergonha, teriam dupla honra. Em lugar de afronta, exultaria o dobro e teriam perpétua alegria. Portanto, além disso, é bom verificar e saber que o capítulo 61, todo o capítulo 61 do profeta Isaías, é sobre as boas novas da salvação, através do Messias Jesus Cristo, que ainda viria. Portanto, meus amados, a promessa da dupla honra feita aos judeus que estavam ali no cativeiro babilônico se encaixa na nova aliança como prefigura da libertação dos pecados através de Jesus Cristo que viria. Todos, sem exceção, que são libertos por Cristo, obtêm dupla honra. A primeira honra, a posse de Cristo no coração. Por isso que o apóstolo Paulo taxativamente diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1:27. Essa é a primeira honra. A segunda honra é a filiação na família de Deus. Portanto, dupla honra deve ser entendido assim na nova aliança. Outros pregadores, para justificarem a dupla honra, usam 1 Samuel 2:30 para justificarem dupla honra, para justificarem a porção dupla em prosperidade material e honrarias. Observe o que é que o versículo 1 Samuel 2:30 diz:
Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Eles usam esse versículo aqui de 1 Samuel 2,30 para justificarem a porção dupla, a dupla honra material, honrarias. Meus amados, para entender o 30, o versículo 30 tem que ver o anterior. O versículo 29 diz, referindo-se ao sacerdote Eli, observe, honra-me, honra a teus filhos mais do que a mim. Honras a teus filhos mais do que a mim. Ora, meus amados, o verso 29 refere-se ao sacerdote Eli. Todos nós sabemos que Eli foi um fracasso na liderança espiritual dos seus filhos. Eli não instruiu seus filhos no caminho do Senhor. Deus havia dito aqui no versículo 30 de 1 Samuel que a casa de Eli e a casa do pai de Eli andariam diante de Deus perpetuamente. Mas Deus logo em seguida diz que não faria mais isso. Por quê? Porque Eli deslocou o alvo, Eli deslocou o foco, honrava mais a seus filhos do que a Deus. Portanto, a honra prometida no versículo 30 era andar na presença de Deus, ter intimidade com Deus. Essa era a honra para a casa de Eli e para a casa do pai de Eli. Mas Eli, o sacerdote Eli, falhou por não ter tomado nenhuma atitude contra a má conduta dos seus filhos, mostrando Eli, que honrava mais a má conduta dos seus filhos do que a honra de seus filhos andarem na presença de Deus, terem intimidade com Deus. Portanto, tanto em Isaías 61:7, como aqui em 1 Samuel 2,30, dupla honra não tem nada a ver com riqueza material, não tem nada a ver com prosperidade material, não tem nada a ver com fama, com notoriedade, com popularidade, com prestígio, com glamour, com honrarias. Não tem nada a ver com isso. Meus amados irmãos e irmãs, o que é dupla honra na nova aliança? Dupla honra é sinônimo de Cristo no coração. Primeira honra. E é sinônimo de filiação na família de Deus. Segunda honra. O problema hoje é que muitos pregadores têm um foco de que os homens tenham os seus caprichos, os seus desejos, as suas necessidades satisfeitas. E aí, eles começam a ludibriar as pessoas usando versículos fora do contexto. Lamentavelmente, em muitas igrejas, as pregações e os cânticos estão focados no homem, nas suas necessidades, nos seus desejos, nos seus caprichos. Hoje, virou moda subir no púlpito e dizer a blasfêmia. Deus vai te enaltecer. Deus te dará dupla porção material. Deus vai te dar porção dobrada de bens materiais. Deus te dará dupla honra. Virou moda. Agora cabe aqui a pergunta: qual foi a honra que Cristo recebeu, experimentou durante o seu ministério terreno? Durante a sua vida na terra, qual foi a honra que ele recebeu? Escute, Jesus foi desprezado, rejeitado pelos homens. Muitos o abandonaram.
Jesus foi oprimido, afligido, vilipendiado, maltratado, zombado, xingado, recebeu cusparada no rosto. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Foi repugnado pelos líderes religiosos da época, que o entregou a homens perversos. Jesus, que nunca pecou, que honra ele experimentou. Sabe qual foi? Nenhuma. Nenhuma. Quando analisamos as vidas dos homens de Deus registradas na Bíblia Sagrada, nós sabemos qual foi a honra deles. Quais foram as honras que eles receberam. Você sabe quais foram? Vou dizer-lhes. Experimentaram escárnios e açoites, cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos a fio da espada. Andavam vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas corvas, pelas cavernas. Basta ler Hebreus 11, 36 a 38. Essas eram as honras que eles tinham. Portanto, aqueles que pregam e aqueles que creem na blasfêmia do jargão, Deus te dará dupla honra, no sentido de porção dupla de prosperidade material, no sentido de honrarias, fama, prestígio, popularidade, notoriedade, glamour, se encaixam perfeitamente em 2 Pedro 2,3, que diz: farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado não tarda e a sua perdição não dormita. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, não se iludam com a blasfêmia do jargão. Deus te dará dupla honra, no sentido de prosperidade material, no sentido de glamour, de notoriedade, de prestígio, de fama, de enaltecimento. Não se iluda. Isso é antibíblico, isto é uma blasfêmia, isto é apostasia. Que a potente mão do Deus Altíssimo esteja sobre você, sobre a sua família e sobre o seu ministério, é o meu desejo. Compartilhe esta mensagem com outras pessoas que você conhece. Vou colocá-la também no meu canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, lá tem 275 vídeos para que você possa compartilhar e ouvi-los. Que Deus vos abençoe ricamente. E o endereço do meu canal encontra-se logo aí embaixo. Clique aí. Amém.